Então vamos lá, né? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 ao 4, que diz o seguinte: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja movendo em nós, quebrantando nossos corações, levando, Deus, nossos pensamentos a Ti, ó Pai, que possamos aprender do Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, então o rei Jeosafá não era assim um rei muito santo, mas ele até ainda tinha temor a Deus. Mas na hora do perigo, quando as coisas ficaram muito difíceis, ele tomou essa decisão acertada de buscar o Senhor. E eu fiquei pensando muito, né, lembrando, né, essa semana, eu fiquei pensando que nós precisamos é, buscar soluções para os nossos problemas que todos nós temos. A solução, nós já sabemos, né, como temos o sermão, a solução é Deus. Mas nem sempre, ou muitas vezes, nós paramos e ficamos assim: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Sabe que você se depara com problemas, com as dificuldades, sabe que precisa de fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar, o que fazer, como fazer. Acredito que todos já passaram por isso, né? Sabe que precisa de agir, fazer alguma coisa, mas o que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Quando você já tem a solução, já tem a resposta, né? Ainda que nós sabemos que é Deus, mas né, somos seres humanos, somos falhos e cabe e vale sim sempre pensar o que fazer. É que a nossa mente, quando ela está enfraquecida, está preocupada com alguma coisa, fica angustiada, nós nos tornamos indecisos, frágeis e diante das dificuldades, nós nos deparamos com essas questões, né? Agora eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Lembre-se, pense que o rei Jeosafá também se deparou com isso. Ele não sabia naquele momento, por um momento acredito que ele não sabia, mas ele se lembrou que precisava buscar a Deus. Os cristãos, de uma forma geral, neste tempo estão perdidos, estão desorientados e acabam se aproximando das coisas do mundo, buscando a solução das coisas do mundo, buscando um alívio em entretenimento, né, em tantas outras coisas. Quando apela, ou apela não, né? Seria errado da minha parte falar. Mas quando isso se torna uma ansiedade, para onde vai? Aí você apela para onde? Para comida, né? Aí a pessoa, quando se torna ansiosa, ela come de forma descompensada e por um momento ali manda uma mensagem para o cérebro, né? Outros se envolvem em atividades, em esporte, outros vão buscar socorro em políticos, e aí vai, né? Buscando um escape aí, né? Muitos, enquanto podem, vão viajar, simplesmente para fugir momentaneamente daquela situação. Lógico que depois tudo vai voltar, tudo vai cair, o desânimo, né, a tristeza, alguns se deparam até com um quadro de depressão, porque não encontraram e não vai encontrar o alívio em tudo isso. Se é passageiro, é momentâneo. Mas nós, que somos cristãos, e por que não dizer crente, nós temos a alternativa, não é mais uma alternativa, temos a alternativa, que é Jesus Cristo. Porque nós somos filhos de Deus. Ainda que nós não valorizamos isso de forma correta, como deveria, mas somos filhos de Deus. Como filhos, nós temos o Pai, e um Pai amoroso, bondoso e poderoso para nos socorrer.
Mas nos nossos dias está tão distante isso, né? Por isso nós temos que olhar para as coisas do passado, para a história, aquilo que já aconteceu. Costumava ouvir muito, né? Precisamos aprender com os erros dos outros e com os acertos também. Às vezes nós vamos só com os erros, mas com os acertos. E esse texto que eu li é um que aconteceu lá, né? Como diz o Reginaldo, há muitos anos, né, Reginaldo? Quem teria que fazer uma pesquisa aí, eu não tive o cuidado de pesquisar, mas lá com o rei Josafá, há muitos anos, e foi um acerto que ele teve. Então nós precisamos olhar esses exemplos e aprender. Quando aquela grande multidão vinha para destruir a Israel, que era muito comum e hoje também não é diferente, né? Temos guerras aí acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias, mas naqueles dias vinha uma multidão para tomar conta do outro reino. E Josafá, como eu disse, não era tão santo assim, mas na hora que mais precisou, como nós, né, na hora do aperto, nós lembramos tão bem de Deus, né? Quando as coisas estão boas, nem tanto. Mas Josafá falou assim: vamos buscar ao Senhor, vamos jejuar, vamos nos prostrar diante de Deus, para Deus vir em nosso socorro. Ele colocou a confiança dele em Deus. Não buscou, como outros reis, buscavam auxílio nos outros reinos vizinhos, pagavam, pegavam os tesouros que tinha ali do reino, ia lá, alugava outro exército, faziam acordos, eram acordos políticos, depois se tornavam inimigos daqui a uns dias, mas ele confiou no Senhor. Buscou no Senhor e o Senhor respondeu. Deus o socorreu. Hoje, também, nas circunstâncias difíceis que vêm em nossas vidas, nós ficamos por alguns momentos sem força, sem reação. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos buscar em Deus o socorro que nós precisamos. Algumas vezes sim, algumas vezes não. E às vezes nós só buscamos porque nós sabemos de tudo isso. Ah, vou lá na igreja, ouço todo mundo falar que no momento de dificuldade nós devemos buscar a Deus. Mas não busca com o coração. O povo de Israel tinha uma prática, né, que nós temos dificuldade hoje de exteriorizar as nossas atitudes. Costumeiramente, o povo de Israel, no momento do aperto, eles rasgavam suas vestes, colocavam cinza na cabeça, né, vestiam panos, né, velhos, panos de saco, né, demonstravam e se contristavam mesmo de verdade. Hoje nosso orgulho é tão grande e o julgamento desnecessário é maior ainda quando a pessoa às vezes se desfigura um pouco o semblante em buscar a Deus, logo o outro vai falar: ó, quer ser tão santo só para aparecer. É lógico que Deus vai conhecer o seu coração. Se você fizer isso só para aparecer, também não vai funcionar. Mas naqueles dias Josafá buscou com o seu coração. E nós devemos fazer isso. Não nos envergonhar, não intimidar diante da circunstância. Está em aperto? Demonstre que está em aperto. Busca apoio. Fale com Deus, fale com o seu líder, com o seu pastor. Fala: pastor, está assim, tô desse jeito. Aqui na nossa igreja já teve pessoas que estavam, né, passando dificuldades até de alimentação. Aí conversando, o pastor falou: por que você não falou? Ah, não, pastor, fica assim, não sei se as pessoas vão. Não sei como que vai ser a resposta das pessoas. Nós, né, comandado pela igreja, levantou as ofertas, fez uma cesta muito boa, levou para ela, depois ela agradeceu. Às vezes o nosso orgulho, né, entre aspas, a nossa vergonha, que nós deveríamos ter vergonha de fazer as coisas erradas, nós não temos, né? Mas de buscar o auxílio, muitas vezes nós temos vergonha. E não funciona as coisas assim. Funciona nós abrindo o coração, buscando socorro em Deus, e Deus tem os seus meios. Hoje tem igreja, hoje tem os irmãos, tem os seus líderes, tem os pastores, é usado por Deus para auxiliar você quando você está em dificuldade. Então, nesses momentos, melhor olhar para a história e aprender. Olhar com os erros, com os acertos. Lembrar que o Senhor, o nosso Deus,
já fez fortalecer tantos que estavam fracos, já deu vitória para os que estavam perdidos, já levantou e agiu com todos aqueles que tiveram confiança nele. Mas aqueles que o abandonaram, viraram as costas, buscaram socorro no mundo e em outras coisas, Deus também os abandonou. E eu não canso de citar o próprio povo de Israel, quando estava em aperto, como foi nesses dias de Josafá, buscaram a Deus, Deus deu a vitória, eles prevaleceram. Passou pouco tempo e já esqueceram de Deus. Já começaram a fazer aliança com outros deuses, esqueceram de servir ao Deus verdadeiro, e Deus lá abaixava a mão. Era o povo de Israel, é o povo escolhido de Deus e sempre será. Aí Deus acrescentou mais um povo em Jesus Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo. Continua Israel, o povo de Deus, acrescentado com a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro. Então nós também somos povo de Deus. Mas só que quantas vezes nós nos esquecemos ou deixamos de confiar em Deus? Então o que fazer quando não sabe o que fazer é relembrar tudo que Deus já fez no passado, olhando os erros, os acertos e buscando essa confiança. E nós precisamos resistir no presente momento. Precisamos resistir. Né? Ataques à igreja sempre existiram. Mas como nós vivemos nesse tempo, nessa geração, parece que estão sendo mais intensos agora. Você vai falar, pastor, mas parece que não vejo. Tá, o diabo é o inimigo número 1 da igreja e sempre será, né, da igreja de Jesus Cristo. E ele sabe como trabalhar. Em cada região, cada país, cada situação, ele trabalha de uma forma. Aqui no Brasil, vamos dizer aqui em Goianésia, aqui na nossa igreja, ele não vai proibir as pessoas de ir à igreja. Você vê que as igrejas, de forma geral, e eu falo lá de quando vejo igrejas, né? No nosso tempo não era evangélica, era igreja de crente, né? Era uma luta, uma briga para proibir as pessoas de irem para a igreja. Era proibido, né? Veja, lá em casa, nós éramos lá, né? Família tradicional católica, e, né, sem chance de falar de ir para a igreja de crente, né? Até já em 2007, ou antes, né? 2002 que eu comecei a vir, mas sem muito compromisso. A partir de 2005 aí eu, né, firmei, falei agora eu vou. Teve uma ala da família que tinha uma rejeição, né? Depois acostumaram e não, né, precisamos ter postura no que fazemos, mas não, o diabo aqui ele não trabalha em impedir, mas ele de tirar a alegria, de minar dentro da igreja, de inserir o mundo, né, que nós falamos dentro da igreja, o mundanismo dentro da igreja, se tornar normal, fazer festividades dentro da igreja bem semelhantes à do mundo. Aí vai corroendo a base da igreja, do evangelho, não vai acabar com o evangelho, vai corroer o evangelho, porque a verdade absoluta de Deus não tem como. Mas as práticas cristãs, sim. Tudo é permissível. Se o pastor falar de forma mais dura, mais severa, mais radical, dentro do evangelho, eu apelo, saio, não concordo, porque não pode falar. Hoje em dia tem que ser tudo tranquilo, tudo, né, sem ofensas. Não é assim. Estou dizendo que precisa faltar com a educação, lógico, né? Mas desde que fala a verdade, também não posso ir contra a verdade. Ou pode, né? Só não tenho o direito de reclamar depois. Quer viver segundo os padrões do mundo? Pode. Pode, é livre. Mas só que lembre-se, não é conforme a palavra de Jesus Cristo. E hoje em dia, né? Falamos até na escola bíblica um pouco, irmã Jessiara, que o sermão já estava pronto, né? Desde lá de quinta-feira que eu fiz. Né? Leis, projetos, né? Os projetos de lei, deputados, os políticos, e aí quem faz as leis quer tornar tudo normal, irmã Jessiara. Tudo, né? Tudo pode, tudo é permitido, normal para fazer. Implantam isso para se tornar normal. Já usei esses exemplos uns tempos atrás, talvez vocês não lembram ou alguns não ouviram.
Eu já assisti muita novela na minha vida. Graças a Deus já me libertei há muito tempo. Antes de vir para a igreja, eu tinha largado porque, né, percebi que não adiantava, é perca de tempo. Como diria meu pai, uma energia desperdiçada, né? Então gasta energia. Eu ia que ele estava falando da energia, nossa, não, da energia elétrica mesmo, que você tem que pagar depois por uma coisa sem futuro, né? Mas lá nos meus tempos idos de criança, lá dos anos 80 que assistia, o que, que era muito comum? O que, que as novelas, que era paga com o dinheiro nosso, dinheiro público, você acha de onde vem o dinheiro? Né? O governo fornece aí para as televisões fazer a programação para se tornar público. As traições. Um bom marido, um bom homem, né? Tinha que ter a sua esposa e mais umas duas ou três amantes para se tornar normal. Logo acabou, né, o divórcio era crime, a traição ou o adultério era crime, né? Aí se tornou comum, deixou de ser crime, né? A lei já não, né? Sabia que mulheres já foram presas porque estava traindo o marido? Era, era crime. Deixou de ser crime, mas não deixou de ser pecado. Tornou normal para a sociedade. Mas o normal do mundo, da sociedade, não é normal para Deus. O pastor João falou poucos dias. Ao divórcio, às vezes, pelas circunstâncias, como diria o próprio Jesus Cristo, foi permitido lá, questionado, e foi dado por Moisés, pela dureza do coração. Às vezes é necessário, é um mal necessário, mas não deixou de ser pecado. É lógico que vai ser perdoado, Deus sabe, mas não é certo. Não adianta querer vir falar que é certo, porque não é. Então percebe que cada vez que o mundo quer que as coisas se tornem normal, vai lá e insere nas programações das mídias, né? Hoje não só da televisão, da internet de forma geral, vai se tornando normal. No meu tempo de criança, quando a gente tinha uma pessoa que estava morta lá, nem lá a gente ia. Agora já tem um bom tempo ali, ó, já sei lá, uns 10 anos ou mais. Mataram na praça lá, o povo tava pisando no sangue dele lá para tirar foto, né? O cara tinha, como diz, o sangue tava quente ainda, tava tirando foto para postar nas mídias. Se torna normal perder o temor de tudo. Mas aprenda, mas resista a essas pressões. Infelizmente a igreja de Jesus Cristo, ou pelo menos, né, boa parte de algumas igrejas locais tem se perdido, não tem resistido a essa pressão do mundo, porque o trabalho do mundo, que o mundo jaz no maligno, é de pressionar a igreja, sim. Quantas vezes vocês já ouviram que a última entidade que ainda resta um pouco de dignidade, de moral, é a igreja? As outras se corromperam. As escolas, tem muitas escolas sérias, mas muitas já se sucumbiram também. Acaba por necessidade de verbas e acaba aderindo, se tornando política e aí vai. E muitas igrejas também se aderiram a isso. Muitas aqui na nossa cidade já, né? Lógico que não vale falar nomes, né? Mas casos de igrejas foi comprovado, se venderam a igreja para determinado candidato para conseguir voto em troca de terreno, de construção de templos, de dinheiro em si, para bancar muitas coisas. Então não resiste à pressão. Não resiste. Mas nós precisamos resistir a tudo isso. O mundo vai oferecer. O trabalho do mundo, do inimigo, é te ofertar coisas boas, coisas assim deste tempo que te alegra. Luzes, cores, vozes para seduzir. E eles têm feito um bom trabalho. Agora, o nosso trabalho nós temos feito direito? O trabalho começa lá na base, né? Tá ali as crianças lá aprendendo de forma assim, com a linguagem adequada para elas. Está sendo plantada essa semente. E a escola bíblica, que eu, né, gosto demais da escola bíblica, né, tem as salas em suas devidas idades para preparar. Porque chega um dia que tem que resolver por si só. O Wesley, os meninos aí, né, da adolescência, os jovens aí, tá na fase de escolhas, né? Foi plantada, né? Eu citei aqui Wesley, Isabelle, né? Que mais? Heitor,
Luiz, o Max, né? Desde criancinha aqui, né? Rian, trabalhando com eles. E agora? Já sabe o que é certo e errado, não sabe, Max? Sabe, né? E aí? Cabe você agora resolver o que você quer. Não é mamãe, né? Não quer ficar perto da mamãe. Então se vira também, vai resolver de que lado quer ficar. E não adianta pôr culpa nos outros depois. Quer ir com o ranço de cá, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Não, chega uma hora você cresceu, né? Como diria a irmã Alissa mais cedo, crescer dói, né? Tem que tomar decisão, tem que resolver. E o mundo vai te pressionar. Através dos colegas, através de tudo aí, vai te pressionar para você tomar a decisão. E o nosso lado, que nós estamos fazendo, se é bem feito ou não, né? Aí eu acredito que é bem feito, que é dedicado para te dar justamente essa opção de resistir neste dia. Falei dos jovens, das crianças, mas os adultos também passam por lutas todos os dias. Cada um no seu nível, cada um na sua dificuldade, mas nós temos passado por essas dificuldades. Mas nesses momentos difíceis, nós precisamos lutar. Nós precisamos de lutar. E a forma de lutar, das que eu conheço, é de orar. Orar e orar e orar. Orar está ao lado de Deus em oração. Orando todos os dias. Orando, pedindo a Deus para nos dar força. Porque naquelas horas, como eu disse lá no início, quando você não sabe o que fazer, a primeira solução é orar. Vai orar de joelhos, sentado, deitado, não sei. O povo de Israel, nos dias ali de Josafá, eles jejuaram. Mas, né, acredito eu que muitas vezes eles estavam orando ali, eles tinham o costume de orar ajoelhados. E eles colocavam, baixavam, colocavam a cara lá no chão, no pó, né, a expressão no pó e na cinza, eles deitavam, né? Isaías, mas eu queria falar Davi deitava, né? Já vi alguns livros, deitava com os braços abertos, com a cara no chão mesmo, orando, né? E pedindo, clamando a Deus para que Deus viesse o livrar. Então nós precisamos orar mais, precisamos buscar, lutar. E às vezes, né, nós não lutamos, né? E a palavra de Deus nos deixa bem claro que às vezes nós não resistimos, não oramos até o sangue. Orar até doer, até cansar, até dar calo no joelho, né? Já ouviu essa expressão? De colocar seu joelho no chão. Quando seu joelho está no chão, seu inimigo, né, não permanece de pé. Tem até a música, né, baseado, né, com letra baseado na Bíblia. Nós precisamos lutar nos exércitos de Deus, mas com confiança. E não confie na sua própria força. Quem se sente forte é porque confia na sua própria força. Ah, eu sou forte, eu prevaleço, eu dou conta, né? Eu sei, né? Eu já tenho 30 anos de igreja e já fiz curso de teologia, já li a Bíblia não sei quantas vezes, está confiando na sua própria força. Uma hora vai dar errado, isso é certeza. Mas quem se sente frágil, impotente, ameaçado, né? Ele vai buscar a Deus. E o próprio Jesus Cristo já diz: eu não vim para buscar os que estão sadios, os fortes. Eu vim para buscar o fraco, o que está doente, o que está cansado. Esses são meus, porque esses precisam de mim. Aliás, também o apóstolo Paulo vai dizer, né? Quando eu estou fraco, aí que estou forte. E qual a lógica disso? Porque quando eu estou fraco, eu preciso de Jesus Cristo. Preciso reconhecer. Aí eu vou orar a Deus em nome de Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo. Então a oração é unir a minha fraqueza, a fraqueza humana, ao poder de Deus. Eu achei tão maravilhosa essa expressão que eu li essa semana. Falei, eu vou colocar no sermão. Orar é unir a minha fraqueza, fraqueza humana, ao poder de Deus. E aí Deus vem e vai me fortalecer, é conectar o altar aqui da terra, que é o meu coração, onde mora o Espírito Santo, ao trono do céu, ao trono de Deus. Quando eu estou orando em sinceridade de coração, o meu coração vai estar ligado
né? E a expressão nova, nova nem tão nova, mas estará conectado ao trono de Deus. E, né, é lógico que estou longe de determinar o que Deus faz, mas eu vejo praticamente impossível Deus não te responder quando você se conecta, quando você está ligado diretamente ao seu trono. Porque Ele quer, escolhe pessoas desse jeito, que se humilha, coloca diante dele, que é sincero, como foi Josafá. Quando ele diz: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando eu declaro que não sei o que fazer, coloco minha expectativa, minha confiança, meus olhos estão em Deus, Deus vem em nosso socorro. Então, o que fazer quando não sabe o que fazer? É crer na palavra de Deus. É como se Deus falasse: fica quieto, eu vou te dar o livramento. Espera, confia em mim que eu vou te ajudar. Não tereis de pelejar, tomai posição. É isso que Deus quer. Não fica lutando, brigando com Deus e com o mundo. Se posicione, fala assim: eu pertenço a Deus, vou fazer a vontade de Deus, vou conhecer Deus, vou me entregar, vou me render à vontade de Deus. E Deus vai agir. Talvez nós estamos presos ainda, talvez nós, e eu falo de mim nesse momento, quero usar nenhum de vocês como exemplo, de duvidar, de ver, parece que Deus não está fazendo, parece não ver a terra abrindo, engolindo, pessoas não ver o mar se abrindo, mas Deus tem feito. Minha incredulidade, minha cegueira é que me impede, a minha falta de confiança em Deus, minha falta de se entregar a Deus que me impede de ver. Então, adorar a Deus e louvá-lo pela vitória que Ele tem nos concedido cada dia em nossas batalhas. E recomeçar a cada dia. É assim também a nossa salvação. Nossa salvação não depende de nada de nós. Ninguém entrará no céu por méritos próprios, por esforço próprio, mas somente pelo sangue de Jesus. Não tem outro meio. Então, quando nós oramos, nós pedimos a Deus. E quando nós nos entregamos a Deus, nós podemos vislumbrar o futuro glorioso que pertence ao povo de Deus. Vem nessa cadência aí que nós, né, precisamos, né, de aprender com o passado, de resistir no presente, e de nós orarmos, e quando nós oramos, nos entregamos a Deus, nós temos essa confiança, nós vislumbramos o agir, o poder de Deus, porque se nós nos sucumbirmos a nós mesmos, ou entrarmos nessa dificuldade, nós acabamos cedendo. Ou se nós nos autoelevarmos, a autoconfiança também vai nos derrubar. Então, a nossa esperança está em Jesus Cristo. O nosso futuro está em Jesus Cristo. Mas só que o nosso presente também está em Jesus Cristo. Como o passado também foi resolvido em Jesus Cristo. Então não tem para onde correr, a não ser ir para Jesus Cristo. Então a solução dos problemas pessoais ou mundiais, né, tudo, não está, né, no poder de armas, de acordos políticos, de ideologias, de levantar bandeira disso ou daquilo. Aí cria-se um movimento, levanta-se uma bandeira disso ou daquilo e aglomera grandes multidões de pessoas correndo atrás. De orgulho disso, orgulho daquilo. E vai aí, muitas pessoas chegam lá no final e não dá em nada. Não é nem na ordem mundial de criar uma única religião, tá? Mas criada por homens, também não está, ou num governo mundial aí que vai dominar sobre tudo isso, não vai. Porque o nosso governo que dá a solução não é deste mundo. É um governo eterno, é um governo de Jesus Cristo. Ou seja, a solução de Deus para o problema do mal do mundo tem nome. E qual é este nome? Jesus Cristo. Encontre com Jesus Cristo, conheça Ele, olhe para a cruz de Jesus Cristo
Mais uma vez, não é motivacional e nem no apelacional, se é que existe esse nome, né, ferindo a língua portuguesa, de olhar para o sofrimento de Jesus Cristo. Mas toda a dor que ele pagou ali, que nós nunca saberemos, a dor, o preço do pecado ali na cruz, foi por mim e por você. Mas quando nós olhamos para ele, desfigurado, não quebrado, que não foi quebrado nenhum osso, mas ali todo desfigurado, e não é, mais uma vez, força de palavras, expressões, mas é nós que deveríamos estar ali. Porque o pecado foi nós que cometemos e não Jesus Cristo. Então lutas vêm, lutas vão, mas aqueles que permanecem no Senhor, esse está firmado na rocha da verdade. E esse está firme, porque Jesus Cristo está com ele. Pense nisso então. Diante desse texto, olhe para o passado. Talvez, né, se você quiser chegar até lá em Israel, nos dias, ou até em Adão, no início da criação, pode chegar. Mas vamos ser mais humildes e mais realistas. Vamos olhar para nós mesmos. E eu olho para mim mesmo, né? Faz uma análise de você mesmo. Os jovens é mais fácil, já viveram menos tempo, vai ter menos coisas para pensar, né? Mas os mais velhos vai ter mais coisas, né? Para avaliar. Lá de quando você era criança, se tornou adulto e hoje, no que você já andou junto com Deus, no que você já desistiu de andar com Deus, no que Deus já mudou na sua vida, naquilo que você acredita que poderia ser diferente. Não naquela coisa, poderia voltar 30 anos atrás. Se voltar com o mesmo pensamento daquele dia, não adianta nada e errar. Não adianta voltar lá atrás. É da agora para frente. Até porque você não vai voltar. Avalie o que precisa ser feito e começa da agora. Ou se você já tiver feito essa avaliação, coloque suas expectativas, coloque sua confiança em Jesus Cristo. Olhe, conheça Jesus Cristo. E você só vai vencer todas as suas lutas, todas as suas dificuldades através de Deus e através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo te movendo. Do contrário, pode se autoavaliar, pode identificar qual é o erro, não vai encontrar solução, porque não vai ter. Nós encontramos soluções corriqueiras e por dia a dia, nossas habilidades, nossas inteligências. Que Deus, mesmo assim, foi que Deus nos deu ainda. Mas como ser humano, como ser existente, que tem a expectativa da vida eterna, só em Jesus Cristo. Das coisas terrenas também. Lógico que o Espírito Santo está em nós e nos ajuda. Nós é que não pedimos. Você vai fazer uma tarefa no seu dia a dia simples aí. Você pede a Deus para te ajudar? Difícil, né? Você está tão acostumado a fazer que nem precisa. Pastor Wellington, eu achei engraçado, mas depois eu perguntar ele, não, quando eu saio de casa eu peço a Deus para me livrar até de mordida de cachorro. E vai que encontra um cachorro está solto na rua, né? E olha que o cachorro já me derrubou 2 vezes de moto, né? Também não orou no momento que foi sair de moto, pediu a Deus para livrar, né? É coisa tão séria, porque nós não queremos nos relacionar com Deus. Essa é a verdade. Então busque em Deus, creia nele, você vai lutar todos os dias juntamente com ele. Conhece a expressão lá, lutar ombro a ombro? Ou nunca ouviram, né? Já, né? Então lute todos os dias as suas dificuldades, ombro a ombro, quer dizer, lado a lado com Deus. E ele vai te fortalecer, vai te dar a vitória. Faça como Jeosafá. Está com medo? Está sem saber o que fazer? Clame a Deus e ele vai te responder. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós olhamos para o passado, os erros, os acertos, e nos dá a capacidade de aprender. Neste presente tempo, ó Pai, nos fortalece, ó Deus, para nós resistirmos, ó Pai.
porque nós vislumbramos